Olá, amigos. Eu estou aqui para fazer um vídeo, né, para apresentar um vídeo que eu venho anunciando há algum tempo. É um vídeo sobre um personagem controvertido, um vídeo sobre o Vladimir Putin, né? Antes, como é de praxe, né, vejam aí essas referências todas que aparecem aí para quem quiser auxiliar o canal. E não esqueçam daqueles que gostarem, que ainda não conhecem o canal, de assinar, né, de marcar para receber as atualizações, assinar o canal, né, e dar o like, né, que é importante para que esse vídeo possa ir para mais pessoas. A primeira coisa que eu precisaria estabelecer aqui são as fontes, né? Mas antes eu queria colocar o seguinte: a longa carreira do Putin, né, uma longa carreira porque ele está em evidência no primeiro time da política mundial há mais de 23 anos. Né? Então, a seleção, né, se você levar em conta também a vida dele, a infância dele, aquelas coisas que, né, antecederam e que são importantes quando você vai analisar o perfil de uma personagem histórica, são muitos acontecimentos, fato, muitas pessoas, né? Então, colocar isso, escolher isso, né, é o mais difícil, para que você tenha um vídeo que retrate essa pessoa em 50, 60 minutos. O mais difícil, então, é escolher, né? Eu espero ter escolhido as melhores situações que possam descrevê-lo, porque não é muito fácil isso, não? Eu procurei incluir os aspectos mais importantes, mas eu tenho certeza que alguns podem ter ficado de fora, né? É impossível se colocar em 50, 60 minutos. Né? E eu vou me permitir um roteiro, porque não só são muitos nomes e nomes complicados para a pronúncia nossa, né? Então eu vou me permitir um roteirinho no qual eu coloquei todas essas seleções, né? E esse roteiro, como eu sempre disponibilizo, ele acabou ficando um documento no Word de 25 páginas, um roteiro cronológico. Então, aqueles que se interessarem, ele está em formato A4 e em fonte 12. Quem quiser, entra na aba lá do canal, tem lá um e-mail, me peça e eu terei o máximo prazer em enviar aqueles que se interessarem. Então, a primeira coisa que a gente tem para mostrar são as fontes, né? Eu tenho uma figura aqui que eu vou me guiar algumas das fontes mais importantes. Foram muitas as fontes, muitos os livros que foram consultados, muitos artigos. Eu procurei procurar na internet apenas artigos de alguns dos personagens citados, não do próprio Putin. Putin eu fui em fontes primárias. Então eu tenho dois livros de entrevistas dele. Um muito conhecido, que eu recomendo a qualquer pessoa que queira aprofundar no Putin, as entrevistas do Oliver Stone, que foram realizadas lá no Kremlin, lá na Rússia, de 2015 a 2017. Um outro livro de entrevistas publicado realizado quando ele era no primeiro governo provisório dele, que foi organizado por 4 historiadores, jornalistas, né? Quem organizou principalmente foi a Natalia Gevorkian. Né? O nome é First Person Astonishing Frank Self-Portrait, porque eles não fizeram edição nenhuma. Eles pegaram apenas o que o Putin falou, não há editorial nesse livro, são só as palavras do Putin. Então, são as palavras dele, primeira pessoa foi o nome que eles deram. Um outro livro, do Stephen Lee Myers, muito importante, muito interessante, está aí, está toda essa figura, vocês podem ver, The Rise and Reign of Vladimir Putin. É o New Tsar, o novo czar. Um outro livro chamado A Rússia de Putin, né, que é como ele chegou ao poder, como se mantém e o que poderá acontecer. Né? Um livro sobre os russos em geral. Né? Um livro para você entender um pouco o ambiente, né? Um pouco a cultura e um pouco da mentalidade do russo em geral. Os russos, de Ângelo Segrilo. Um livro mais antigo, mais das raízes históricas da Rússia, a Russian History,
desde a época bem primária, para você poder entender bem a mentalidade do povo russo. Né? E como eu disse em vários artigos, mas eu foquei os artigos principalmente em pessoas periféricas, não no Putin. Tá? O Putin, alguns outros livros menos importantes que não acrescentam mais do que esses 5 que estão aí. Né? Então essas são as fontes, eu procurei fontes que são fontes sérias e a escolha de mais de uma fonte, ela visa exatamente você neutralizar aqueles preferências. Todo mundo tem preferência, todo mundo tem ideologia. Então, eu mesmo, ao escolher, estou exercitando a minha preferência. Né? Então, não há como você fugir das suas preferências pessoais. Então, como você neutraliza isso? Através de várias fontes, através de vários autores. Tá? Bom, agora eu preciso fazer um disclaimer. Né? Essa série de 2 vídeos, tá? Disclaimer ou uma isenção de responsabilidade, né? Essa série de 2 vídeos, ela não pretende ser uma propaganda, não pretende ser a defesa de Vladimir Putin, nada disso. Né? É um retrato tirado dessas fontes, né? E que vem a ser diferente daquilo que a gente está acostumado. Né? Isso aí é patente. Né? Agora, ele seria um santo? Né? Não, claro que não. Né? Ninguém, né, que tenha exercido o poder por tanto tempo permanece santo. Né? Existe uma célebre frase de John Emmerich Edward Dalberg, que é o primeiro Lord de Acton, primeiro Barão de Acton. Né? Ele foi um historiador britânico e ele dizia o seguinte, uma frase muito conhecida: o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente, de modo que os grandes homens são quase sempre maus. Né? É uma frase, um ponto de vista. Né? Aquela afirmação que eu fiz nos anúncios, que eu fiz no vídeo, né, sobre esse meu perfil diferir, né, do que está na grande mídia, se baseia principalmente nos depoimentos de parentes, de conhecidos, de funcionários dele e do próprio Putin. São 2 livros completos de entrevistas, algumas delas realizadas durante vários anos. Né? A do Oliver Stone foi de 2015 até 2017. Né? Então, essas entrevistas e todo esse pessoal que fala sobre ele. Portanto, mas para entender, né, o Putin, né, para entender um personagem, você tem que ir nessas fontes. Né? Eu não vou, nesses 50, 60 minutos, nós não vamos esgotar. Né? Então, eu recomendo, quem tiver realmente interesse de conhecê-lo e confirmar que o que ele não é bem que o mundo inteiro consegue perceber pelas reportagens, tem que ir nessas fontes. Né? Agora, eu vou dar um exemplo, né, do que eu estou falando, né, em relação a esse perfil dele. Agora, isso pode não significar nada, né, porque sempre vão existir pessoas que vão desacreditar da sinceridade. Né, mas essas entrevistas são repletas de exemplos desse tipo. Né. Ao mesmo tempo, tá, o Putin faz uma desmistificação de muitas basófias que foram criadas em torno dele. Porque quando uma pessoa atinge esse ápice durante tantos anos, né, e na Rússia, então, durante um período ele estava no ápice, venerado pelas pessoas, começam a surgir histórias. E ele desmistifica isso nas entrevistas. Né? Por exemplo, ele diz, né, com relação à atuação dele como espião, que ele nunca teve, né, nenhuma atuação técnica. Né? A espionagem dele, as funções de espião dele eram funções de relacionamentos humanos. Não houve nada de tão glamuroso. Né? Então ele acha que tem muita bajulação, ele mesmo diz isso, muita basófia em relação àquilo que eu teria ou não feito. Né? Bom, então o exemplo que eu quero dar está nessas entrevistas do Oliver Stone. Então o Oliver Stone pergunta a ele: temos algo em comum. Meu avô materno, ou seja, o pai da minha mãe, que era francesa, foi soldado do exército francês na Primeira Guerra Mundial. Ele também era um chefe nas trincheiras. O avô de Putin foi chefe, né, lá na entourage do Stalin. Meu avô me contou muitas histórias acerca da guerra e como foi dura. Resposta de Vladimir Putin:
Minha mãe também me falou da Primeira Guerra Mundial, pelo que ouviu do seu pai. Ele também participou dessa guerra, que foi uma guerra de trincheiras. Ele contou algo interessante relativo ao lado humano. Meu avô estava no fronte quando viu que um soldado austríaco mirava nele. Mas meu avô foi mais rápido. Ainda atirou primeiro e o austríaco caiu. Então meu avô percebeu que o austríaco ainda estava vivo e ele era a única pessoa ali, além daquele homem, que se esvaía em sangue. Ele ia morrer. Então meu avô rastejou em sua direção com seu estojo de primeiros socorros e enfaixou os ferimentos do austríaco. Muito curioso, ele disse aos seus parentes: eu não teria atirado primeiro se eu não tivesse visto que ele mirava em mim. Independente de nosso país de origem, de nossos países de origem, somos todos a mesma coisa, somos todos seres humanos e aquelas pessoas também eram gente comum, trabalhadores como nós. Bom, uma outra observação que eu tirei dessas entrevistas, né, tem uma ocasião em que o Oliver Stone fala com ele em relação à morte dos pais. A morte dos pais aconteceram em 98 e 99. O pai em 98, acho que a mãe em 99. E o Putin diz a ele que durante 2 anos, todos os fins de semana, nas sextas-feiras, ele ia de São Petersburgo a Moscou de avião, visitava os pais e voltava. E aí o Oliver Stone perguntou: você ficava o fim de semana? Eu falei: não, eu ia na sexta-feira, simplesmente visitava-os e voltava. Uma outra coisa que eu queria relatar aqui, antes de começar a nossa cronologia, é um absurdo quando muitas referências à Rússia de hoje são trazidas por pessoas que ainda vivem no passado e que ainda percebem o país como comunista. A Rússia com Gorbachev, e mais principalmente com Yeltsin, ela rompeu com o comunismo como ideologia principal de Estado. Putin, em suas diversas entrevistas, ele enaltece os valores que recebeu da União Soviética, mas critica o tempo todo o regime comunista, né? E afirma ser uma tragédia o fato de que muitas pessoas acreditavam sinceramente em todos aqueles ideais comunistas, né? E ao mesmo tempo que ele classifica, né, a desmembramento da União Soviética como uma tragédia, né? Ele até não foi muito bem compreendido nessa afirmação, porque o que ele queria dizer é que após a desintegração da União Soviética, 25 milhões de pessoas, num piscar de olhos, elas se viram no exterior, né, em outro país. Foi uma das maiores catástrofes do século XX, ele diz. Pessoas acostumadas a viver em um país com seus parentes, de repente, estavam no estrangeiro, né? Muito bem. Então, nós vamos agora começar, né, a nossa cronologia, e o primeiro aspecto que eu quero mostrar para vocês está aí, né, é a sincronicidade da trajetória de Putin, né? Isso é uma coisa que eu percebi e eu quero enfatizar aqui, né? Eu quero pontuar que existe uma sincronização nos atos que conduziram Putin ao ápice na Rússia, né? Mesmo sem ele ter consciência disso, né? Ele não tinha consciência disso. Esses atos são alguns totalmente independentes da vontade dele, né? O que muitos dizem, o que? Sorte, destino, ou até alguns mais afoitos, né, alguns mais místicos, falam em forças espirituais, né? Em pelo menos 3 oportunidades, 96, 97, 98 e 99, nós vamos abordar esses 3 momentos aqui, a característica desses 3 momentos. Ele esteve à beira de cair no ostracismo e jamais seria lembrado pela história, né? 3 momentos bem marcantes em que ele poderia ter ido para o ostracismo e não seria o Putin que hoje nós conhecemos, né? No entanto, ele teve muita sorte no início de sua carreira política, né? Em questão de meses e com quase nenhuma experiência política, ele passou de um desconhecido funcionário de nível médio do Kremlin a presidente do maior país no mapa mundial. O presidente russo Boris Yeltsin, né, e seu círculo íntimo, eles tiraram o Putin da obscuridade em 99 e o apresentaram aos eleitores, que ratificaram a escolha nas eleições do ano de 2000, né? Putin estava simplesmente no lugar certo, na hora certa, né?
Observe essas palavras do próprio Putin sobre essa sua caminhada. Ele diz, essa é uma história curiosa. Veja, em 96, parti de Leningrado para Moscou, como sabe. Em geral, em Moscou eu não tinha nenhum apoio poderoso, nenhum contato. Cheguei em 96 e em 1º de janeiro de 2000 eu me tornei presidente interino. Eu não tinha nenhum relacionamento especial com o Yeltsin ou com sua equipe. É uma história incrível. Palavras do próprio Putin. Então, agora nós vamos passar para a infância dele. Eu, sempre quando eu analiso biografias, eu tenho cuidado de escolher biografias que peguem todo o espectro da vida do personagem histórico, da infância até ao poente da vida. Por quê? Porque a infância é determinante em algumas de nossas atitudes. Então, Vladimir Putin, ele nasceu em Leningrado, em 7 de outubro de 1952, em uma cidade que ainda sentia os efeitos do cerco, da Segunda Guerra, em termos de escassez e de medo. O pai, que era um veterano da Segunda Guerra, foi ferido nas margens do rio Neva, naquele famoso Neva-Níquel que os russos chamavam. E, por sorte, ele não morreu. A mãe sofreu muito com a fome durante o sítio de Leningrado, pelos nazistas, e quase também morreu de fome. Depois da guerra, o seu pai, como ele era membro do Partido Comunista, ele foi representante do partido em uma fábrica e tinha direito a um quarto de cerca de 20 metros quadrados em um apartamento comunitário, onde Putin conviveu com os pais durante quase 2 décadas. Nos outros 2 quartos do apartamento comunitário viviam outras 2 famílias. Era, segundo descrições da professora de Putin, do 4º ao 8º ano, a Vera Gurevich. Ela dizia assim, um apartamento horrendo, frio e decadente, sem elevador e com escadas perigosas, onde Putin costumava caçar ratos com um espeto. O pátio interno, a conformação do pátio interno desse prédio criava uma espécie de um pátio, um courtyard, um pátiozinho em que as crianças e os adolescentes ali se reuniam. Mas ele era visitado também por bêbados, por drogados, mendigos. E a convivência de Putin por lá e depois na escola, onde ele talvez, pela sua estatura, ele tenha sofrido bullying, endureceu bastante o Putin, tornando ele um pouco brigão e sempre pronto para se defender, sempre em estado de defesa. Sua família, quando ele era muito jovem, até fazia uma superproteção e impedia que ele saísse ali daquele pátio. Ele devia ficar ali. Mas não que ele fosse obediente naquela época, e uma ocasião, inclusive, ele fugiu com os amigos, ele fez amizade com os irmãos assim meio delinquentes, e ele fugiu com os amigos, pegou um trem, foi para fora da cidade, passaram frio, fome, mas a aventura não deu maiores consequências, eles voltaram ilesos, de volta para casa. Ele cresceu, então, num abraço protetor, mas não exatamente amoroso. E os pais que tinham sobrevivido milagrosamente perderam também 2 filhos antes dele, eles faziam tudo para que ele sobrevivesse. O Putin era o legado deles. Não havia beijos. Lembra essa própria professora que teve muita participação na família dele, se interessava muito por Putin, que era a Vera Gurevich. Ela se tornou muito próxima da família. E ela dizia, não havia nada de amor naquela casa. Putin foi levado ao batismo pela mãe, meio que escondido do pai, que era membro do partido. Embora o Putin tenha declarado algumas vezes que achava que o pai sabia. Na escola ele era um estudante indiferente, impulsivo e petulante. E algumas más companhias o levaram a cometer delinquências a ponto de um comitê do partido da vizinhança tê-lo ameaçado de enviar para um orfanato. O que seria uma lástima para ele. Para desespero do seu pai, que tinha preceitos muito rígidos de moral. No 3º ano, ele era um entre poucos que não haviam ingressado na organização Pioneiros do Partido Comunista, onde a juventude mais jovem entrava. Ele teria dito, eu sou um hooligan, eu não sou um pioneiro. A situação era tão complicada que essa professora foi falar com o pai dele,
relatar dificuldades, e o pai dele chegou e disse assim: bem, o que você quer que eu faça? O que eu posso fazer? Matá-lo ou o quê? Com 10 para 11 anos, ele se iniciou nas artes marciais. As artes marciais neutralizaram a rebeldia, dando a ele os meios para enfrentar os grandões, né? Primeiro, o samba. O samba é uma luta era muito popular na União Soviética, desde 1938. Ela acho que misturava aquela luta livre com alguma coisa de judô, né? E ela era reconhecida, como eu disse, desde 1938 na União Soviética. E depois o próprio judô, ele entrou nas artes marciais e depois ele ficou a sugestão dos instrutores no próprio judô. Ele afirmaria que as artes marciais mudaram a vida dele, dando a ele uma ortodoxia que nem a religião nem a política tinham dado. Por conta disso, às vezes ele se ausentava da cidade para participar de competições, né? Os treinadores, eles tinham uma grande influência nele, né? Tinham bastante influência no Putin. Ele não era de socializar muito, né? Ele preferia mais os esportes. Como ele disse mesmo, o esporte tirou ele das ruas, né? E afinal, depois de algum tempo, com aquela ordem, com aquela disciplina que o esporte deu a ele acabou entrando nos pioneiros e até sendo escolhido para líder da unidade local, né? E depois, no 8º ano, ele já estava, né, escolhido para o Komsomol, né, aquela organização da juventude do Partido Comunista, embora ele não participasse muito, né? Ele queria mais saber de atividades esportivas e até as atividades escolares, que nesse momento, depois da disciplina do judô, ele já tinha se voltado mais para os estudos. Segundo sua professora do 5º ao 8º ano, aquela Vera Gurevich, ela dizia que ele, na época, não era muito interessado nas meninas, não. Ele não tinha muito tato em se aproximar das meninas, né? Embora elas estivessem interessadas nele. Ele tinha uma boa aparência física, né? Bom, agora vamos entrar um pouco da Universidade AKGB. O Putin sonhava, tá, ser marinheiro ou piloto. Mas na adolescência, as histórias de espionagem que eram romantizadas na União Soviética, como forma de propaganda do partido, né, essas chegavam aos ouvidos deles frases como que um espião pode decidir o destino de milhares de pessoas, né? Especialmente um romance em especial, A Espada e o Escudo, encantaram, né, o jovem Putin a ponto de fazê-lo comparecer um dia às portas da unidade da KGB em Leningrado, que era de um prédio grande, que era conhecido como Big House, era um prédio enorme, e ele foi lá procurar informações sobre como entrar na KGB, né? E tinha um oficial lá que estava de serviço lá, e ele foi ao oficial e falou que tinha interesse, e o oficial, queria se livrar dele, falou: olha, a KGB ela não recebe voluntários, né? Mas o Putin insistiu e disse assim para ele: ué, também não recebe voluntários, mas então como eu faço? O que preciso para eu entrar? Aí o cara já estava meio chateado com ele, falou: um bom caminho seria você estudar direito, né? Estudar direito pode ser uma das portas para entrar na KGB, né? Muito bem, então ele se decidiu, estava decidido, contra os desejos dos pais, que achavam que o perfil, o temperamento dele se adequava mais ao temperamento técnico, né? E queriam que ele fosse para a academia, por exemplo, de aviação civil. Ele disse que ia entrar para a universidade e ia tentar o direito. E os pais diziam: olha, se você falhar, você vai ter que ir para o exército, né? No entanto, ele já tinha decidido, né? Ia fazer direito a despeito das pressões de todos os familiares e dos treinadores que diziam para ele, né, que eram poucas as chances dele entrar na universidade. E se ele não entrasse na universidade, ele ia parar no exército, né? Esse fato até gerou posteriormente especulações, né, de que a KGB tinha colocado a mão e conduzido ele para ele chegar à universidade. Isso tudo, ele mesmo, são basófias. Ele nessa época, são coisas que são criadas depois que o personagem se torna famoso, né? Então isso tudo são romances, né? Gerados pelo excesso de poder, né? Esse seu ingresso na universidade se deu em 1970, exatamente 2 anos depois dele ter recebido aquela sugestão
daquele oficial na KGB. E como estudante, as suas prioridades se focaram, né, realmente nos estudos e nos esportes. Primeiro, aquela luta sambo, na qual ele se tornou mestre em 1973. E depois no judô, em que ele foi mestre em 75 e campeão na cidade de Leningrado em 1976. Né? Então, realmente, ele era um mestre em judô. No terceiro ano da universidade, a mãe ganhou um carro, né, numa loteria estadual. Era um Sapporo Hertz, né, custava em torno de 3.500 rublos. Né, e o correto para eles, naquela época, seria vender o carro e usar os recursos para a família, por causa das dificuldades. Né. Mas ela ofereceu para o filho, né, que inclusive usava, né, o veículo para viajar nas competições do esporte, do judô. Ele passou 4 anos na universidade, até ser abordado por um homem misterioso, que ele soube mais tarde servia na divisão da KGB, que supervisionava, né, as universidades. A essa altura, ele já havia desistido de suas ambições na universidade. Das suas ambições de adolescente, de ser um espião, ele já não estava mais pensando muito nisso. Mas ele recebeu o contato por telefone e combinaram um encontro no saguão da universidade. Ele até chegou a pensar que era um trote, porque o homem atrasou por 20 minutos, né? E quando chegou se desculpou muito, o que inclusive agradou ao Putin. Né? Lembrando que como ele, durante aquele encontro que ele tinha com aquele oficial da KGB, que teria dito a ele que ela não recebia voluntários, ele escondeu totalmente esse sonho, essa vontade dele desde criança, desde jovem, de entrar na KGB. Ele nunca falou para isso, sobre isso naquela entrevista. Depois de uma verificação em cima dele, da família dele, aquela verificação, ele entrou, em 1975, aquele sonho estava realizado, ele entrou na KGB. O Putin afirmou, né, mais tarde, nessas entrevistas, que ele nunca considerou muito sobre os atos da KGB no passado, especialmente os ocorridos em 1937, o expurgo. Né? Sobre isso, ele diria que não pensou muito sobre o assunto e que a sua noção de KGB veio de histórias românticas de espionagem. Ele dizia: eu era um produto puro e totalmente bem-sucedido da educação patriótica soviética. Assim, vivíamos sob as condições de um Estado totalitário. Tudo estava escondido. Quão profundo era esse culto, a personalidade, quão sério foi. Eu e meus amigos não pensávamos nisso. Então eu fui trabalhar para a agência com uma imagem romântica do que fazia. Nos anos finais da faculdade, ele iniciou um relacionamento sério com uma estudante de medicina. E quase resultou em casamento quando ele já estava na KGB. Até uma licença de casamento foi emitida em 79. Mas o relacionamento foi rompido unilateralmente por ele, né? Algo que ele nunca falou muito, nunca entrou muito em detalhes. O curioso é que o nome dessa estudante, que era irmã de um amigo dele, né, era o mesmo da sua futura mulher, Lyudmila. Né? Em 1980, a vida pessoal dele, né, e da carreira, deu uma guinada importante. Né? Excepcionalmente para a sociedade, ele permanecia solteiro aos 28 anos. Essa vida de solteiro ela não combinava muito com a conservadora KGB. A primeira diretoria principal, de fato, ela recusava-se a enviar homens solteiros para o exterior. Ela temia que isso era uma vulnerabilidade, que poderiam se envolver em escândalos sexuais, poderiam ficar vulneráveis à exposição ou à chantagem. Né? Então, nesse mesmo ano de 1980, ele iniciou o relacionamento com outra Lyudmila, a Lyudmila Shrekmeneva. Na época, uma aeromoça da Aeroflot que morava em Kaliningrado. Ela costumava até brincar com ele, com as amigas, que as amigas iam aos encontros de automóvel, de ônibus, e ela ia de avião. Logo ela se mudou para Leningrado e retomou os estudos que tinha interrompido, ela veio a se tornar uma linguista importante. Tá? E eles viriam se casar em julho de 1983. Um colega dele, o Igor Antonov, acreditava que Vladimir se casou para progredir na carreira, né? Sabendo que o celibato bloquearia essa carreira. Né? Em 28 de abril de 1985, enquanto ainda concluía o curso universitário, a Lyudmila deu à luz a primeira filha do casal, a Masha. Né? Agora vamos à outra fase da vida dele, o jovem especialista da KGB. Né?
O sonho de ser espião não atendeu àquele romantismo esperado, né? Além disso, havia o choque do embate de culturas entre os velhos agentes da KGB, aqueles que já estavam à porta da aposentadoria, e os jovens saídos da universidade, repletos de apelos pela lei, mas a lei era a instrução, né? Logo em 1979, ele atingiu na KGB o posto de capitão e foi enviado para treinamento de contra-inteligência em Moscou por 6 meses, saindo do serviço de inteligência puro, né? Isso porque para se juntar à inteligência da KGB era necessário se pertencer ao Partido Comunista. E para ter uma indicação para pertencer ao Partido Comunista, ele tinha que ter 1 ano no local, e ele não tinha ainda. Então, esdrúxulo ou não, por causa disso ele saiu. É um pouco ridículo, mas é verdade. Durante os 6 meses de treinamento em contra-espionagem, os oficiais da inteligência estrangeira começaram a notar o Putin. Ele foi enviado novamente para Moscou, para treinamento especial, e permaneceu lá 1 ano. Voltou para Leningrado, onde passou 4 anos na primeira diretoria de inteligência. Então foi promovido a major e novamente enviado para Moscou, para aquela academia do Andropov, academia conhecida como a Red Banner Institute, né? E a sua carreira, ela parecia um pouco estagnada, né? Já estava há algum tempo na KGB, naquele rame-rame de burocrático. Parecia uma carreira estagnada, assim como a União Soviética começava a sentir, né, os primeiros sinais de distúrbios causados por pais, pela detente, né? Foi quando, em dezembro de 79, a União Soviética atacou o Afeganistão, né, em uma operação orquestrada pela KGB, por Andropov. Uma operação fútil que custou a vida de milhares de soldados, que eram trazidos de volta em caixões de zinco, né, que eram denominados de Cargo 200, né, era um nome sigiloso. Com a eleição de Reagan, né, e as tensões da Guerra Fria cresceram mais ainda, né, e o Reagan era denunciado pelo Brezhnev, que já estava bastante doente, né, como um maior perigo para a paz mundial. E nessa ocasião o Andropov anuncia que a maior prioridade da KGB era buscar evidências de que o Reagan desejava destruir o país. Essa obsessão foi até transformada numa vasta operação denominada Ryan, R-Y-A-N, um acrônimo em russo, né, que quer significar ataque nuclear de mísseis, né. Nesse período em que a carreira de Putin parecia estagnada, a avaliação de um dos seus avaliadores, o Mikhail Frolov, um coronel aposentado, ele era instrutor da academia de Andropov, estabelecia para ele uma avaliação meio mista, com algumas notas estranhas, né, para o presidente. Ele dizia assim: quanto a Vladimir Putin, não posso dizer que ele era um carreirista. Mas lembro que escrevi sobre várias características negativas em sua avaliação. Pareceu-me que ele era um tanto retraído e pouco comunicativo, com uma sensação de perigo reduzida. A propósito, isso pode até ser considerado tanto uma característica negativa como positiva. Mas lembro que também citei uma certa tendência acadêmica no Putin, entre seus aspectos negativos, né? Não quero dizer que ele era seco. Não, ele não era. Ele era perspicaz e sempre pronto para fazer uma piada. Mas em breve, né, Putin faria parte daquela obsessão paranoica da KGB em termos de Operação Raia, né? Agora, uma observação. Em 2019, alguns documentos desclassificados da KGB, divulgados pelo governo russo, descreviam Vladimir Putin como um espião consciencioso e disciplinado. O camarada Putin melhora constantemente seus padrões ideológicos e políticos. Ele está ativamente engajado na rede de educação partidária, afirmou aquele perfil. Ele constantemente melhora suas habilidades profissionais. Isso foi uma desclassificação de análise da KGB em 2019. Né? Agora vamos para uma outra fase, o devotado oficial de um império moribundo. Putin foi designado para um posto na KGB em Dresden, né, na Alemanha Oriental, em 1985. Ele permaneceu lá até a queda do Muro de Berlim e a derrocada dos países satélites da União Soviética em 90. Né? O trabalho era inteligência política. Basicamente, obter informações sobre oponentes. Que oponente era esse? A OTAN. Né? A OTAN era o oponente. Né? E ele afirmava: eu não fazia inteligência técnica sobre problemas técnicos,
E não sabia por que atribuíam a ele, como já falei antes no início, algumas coisas romantizadas que ele considerava verdadeiro nonsense. Segundo ele não fazia nada de glamouroso. Né? Ele e a família ficaram em Dresden, né? Menos de 5 anos completos. Né? E lá nasceu a segunda filha dele. E quando a perestroika começou na Rússia, ele logo percebeu que, daí a pouco, provavelmente começariam a queimar os papéis na fornalha. Né? Nos dias que precederam e sucederam a queda do muro, em 9 de novembro de 89, o prédio da Stasi, onde se situava, né, os agentes da KGB em Dresden, ele foi ameaçado por grupos de protestos. Né? Grupos que faziam protestos, havia uma aparente ameaça ali, com as pessoas protestando, enquanto ele aguardava um reforço que já tinham sido pedidos, porque eles estavam preocupados com aquela crescente aglomeração de pessoas. Né? Ele se lembra de uma mulher que gritava: procurem as celas sobre o Elba, onde eles torturam as pessoas. O que ele sabia que era um verdadeiro absurdo, porque não existiam celas sobre o Elba. Né? Para ilustrar esse momento dele na KGB, em Dresden, vale registrar o encontro com Kissinger, que ele teve em São Petersburgo, quando ainda servia a KGB, mas pós-Dresden, né? A propósito de uma comissão Kissinger-Sobchak, que seria o prefeito de Petersburgo, nós vamos falar muito sobre esse personagem, que era uma comissão para desenvolver a cidade, quando ele ouviu coisas interessantes, né, do Kissinger. Todas as pessoas decentes começam na inteligência. E ainda disse o Kissinger: não sei por que Gorbachev se retirou tão rápido da Europa Oriental. Mais tarde, em 2000, o Putin teria dito: nunca imaginei que poderia ouvir algo assim dos lábios de Henry Kissinger. Ele disse: eu disse a ele o que pensei e vou repetir agora para você. Kissinger estava certo. Teríamos evitado muitos problemas se os soviéticos não tivessem feito uma saída tão atabalhoada, tão apressada da Europa Oriental. Vamos agora passar para uma nova fase, que é a democracia enfrentando um inverno faminto. Neste momento da carreira de Putin, ele estava desiludido com a KGB. Tinha voltado de Dresden, estava desiludido com a KGB. Ele desiste de um posto em Moscou e decide seguir a carreira acadêmica. Assim, ele retorna à Universidade de Leningrado com a intenção de escrever uma tese de doutorado. Um amigo e padrinho da filha mais velha, o Sergei Roldugin, né, ele lembra que ele estava confuso, né, muito decepcionado, e dizia: vou sair da KGB. Ao que o amigo respondia: olha, não existe essa de ex-agente da inteligência. Mas ele permaneceu na agência, mas com um plano B. Né. Este foi o primeiro daqueles momentos que eu citei, né, em que Putin poderia ter entrado no ostracismo e se ausentado da política e da história. Foi a primeira vez que o destino interferiu e ele acabou por aceitar um posto na KGB, como observador da universidade. Aquilo caía muito, encaixava muito no que ele pretendia, porque ele estava querendo voltar à universidade, fazer a tese, então aquele posto ali, que não iam perturbar muito ele, um observador na universidade, vinha muito a calhar. Né? Nesse momento, ele é persuadido por amigos, por colaboradores, a trabalhar com Anatoly Sobchak, né? Um político em ascensão na Nova Rússia, presidente do Conselho Municipal de São Petersburgo, seu ex-professor, embora ele afirmasse que nunca teve uma relação muito próxima com Sobchak antes desse encontro, dessa ocasião. Ele, no primeiro momento, ele hesitou. Ele era um agente ativo da KGB, achou que Sobchak não ia gostar disso, ele hesitou. Mas então ele resolveu declarar a posição dele. Ele falou: chegou para o Sobchak e falou: eu sou um membro ativo da KGB ainda. Aí o Sobchak falou: olha, não me importa, se dane, eu quero a sua experiência, eu quero você comigo. E ele se joga na política. Né? Como assessor de Sobchak, ele se envolve na reconstrução econômica e política de São Petersburgo e o ajuda na sua tentativa de se tornar prefeito. Foi nesse momento que ele se uniu a Sobchak e passou a ser o seu assessor direto, seu segundo homem. Após a eleição de Sobchak, em junho de 91, ele se uniu ao staff de Sobchak como diretor do Comitê Municipal de Relações Exteriores, né? Estabelecendo um escritório no local onde era o Instituto Smolny, esse prédio que estou mostrando aí. Lá ele substituiu o retrato de Lenin que moldurava a parede por uma gravura de Pedro Grande.
Então ele toma uma difícil decisão. Ainda não havia acontecido o colapso da União Soviética e nem o golpe de agosto. Sobchak confiava nele a ponto de deixar papéis em branco assinados com a assinatura de Sobchak. Quando ele percebeu, após uma visita de amigos, de agentes da KGB, o quanto isso podia ser motivo de pressões da própria KGB, de chantagens, e também incomodados com comentários de corredores do conselho da cidade, que faziam restrições a ele, porque ele era da KGB, ele decidiu pedir demissão. Era uma decisão difícil, porque Sobchak era um político promissor, mas quem podia prever esse futuro? Imagine perder a posição na prefeitura. É por isso que eu considero que esse momento é um momento arriscado, que poderia ter levado ao ostracismo. Ele aposta no Sobchak e, ao efetivar a demissão, ele resolveu tornar ela pública. Ele queria eliminar esse elemento de restrição a ele. Mas aconteceu um emperramento burocrático, sabe como é que é na União Soviética, a burocracia, e quando estourou o golpe de 91, ele ainda estava ainda como membro ativo. O Sobchak interferiu junto ao diretor-geral, que era o Vladimir Kryushkov, e conseguiu resolver. Putin afirmou em 2000 que toda aquela situação o fez sofrer bastante. Tudo que ele acreditava ruiu. E, embora considerasse bastante nobre o desejo dos comunistas de preservar a União Soviética, não aprovava os métodos, não era mais um agente da KGB, cerrou fileiras contra o movimento ao lado dos democratas e, principalmente, foi leal a Sobchak. Agora, durante o mandato de Sobchak, surgiram várias suspeitas de malfeitos. Era muito dinheiro que estava rolando naquela questão de desenvolver a cidade. E surgiram dúvidas na prefeitura de São Petersburgo com fornecimentos de alimentos e contratos não cumpridos, em que a mercadoria não aparecia, e uma onda de acusações nasceu contra o prefeito e, em consequência, contra Putin. O Conselho da Cidade, perpetuamente em guerra com Sobchak, iniciou uma investigação liderada por Marina Salier. Era uma geóloga, uma das democratas mais declaradas do Conselho. Putin, numa entrevista de 2000, ele alega o seguinte: não houve nenhuma investigação real. Como poderia haver, diz ele? Não houve infração penal. Não emitíamos licenças. As licenças emitidas para as operações não eram municipais, eram federais. O fato é que ele compareceu a várias oitivas do Conselho da Cidade. No final ele demonstrou colaboração, mas no início ele não queria nem participar. O Conselho tentou remover o Sobchak, mas não tinha poderes para isso. Assim não foi nada apurado contra o Sobchak. E esse simplesmente ignorou as recomendações. Putin alegou em 2000 que as acusações eram oriundas de desafetos políticos, porque ele era da KGB e queria o seu lugar para se locupletar. E não tendo conseguido, inventavam aquelas acusações. Nunca foi provado que o próprio Putin lucrou com o negócio. Embora alguns, como a própria Marina Sali, tenham suspeitado que houve corrupção, e as pessoas ao seu redor claramente se envolveram nisso. Um padrão que ia se repetir nos próximos anos. As explicações de Putin não parecem muito verdadeiras, parecem falsas. Certeza não sabemos, mas naquele período houve uma ocorrência que pode ser usada como atenuante, como prova de integridade de Putin. A Ludmila, sua esposa, junto com a filha, sofreram um acidente muito sério, poderia ter ceifado a vida delas. Ludmila fraturou um acidente de carro. Ludmila fraturou a base do crânio e teve que fazer operações na coluna. Ela foi inicialmente tratada em emergência, foi maltratada, nem perceberam a fratura no crânio. E depois que tudo isso ficou claro, a parte do tratamento teria que ser realizado numa clínica especializada em Bad Homburg, não é Hamburgo, não, Bad Homburg, na Alemanha. E Putin alegou que não podia arcar com as despesas. Quem se ofereceu para pagar e fazer os arranjos necessários foi um amigo seu dos tempos ainda da Stasi, alguém da Alemanha Oriental que estava trazendo para Leningrado o Banco de Dresden. E
E esse fato poderia ser apontado como refutação ao seu enriquecimento na prefeitura. Mas alguém poderia levantar a suspeita de uma armação conveniente, né? Mas a pergunta que se faz é por quê, né? A gente não pode olhar a história, como alguns historiadores fazem equivocadamente, com os olhos da atualidade. Você tem que olhar a história com os olhos da época em que você está estudando. Naquela época, Putin não era o que é hoje, o que nós conhecemos. Não tinha nenhuma importância. Era um mero assessor de um prefeito de uma cidade importante. Então, ele não tinha importância. Então, um engendramento desse tipo me parece um pouco romântico demais. Então, pode ser, pode não ser, a armação, talvez não, né? Esse fato, de uma certa forma, poderia inocentá-lo, né? Agora, ele poderia ter se corrompido? Talvez, nós não sabemos, né? Porque, como eu disse, o poder corrompe absolutamente, né? Nada ficou comprovado nem contra ele, nem contra Sobchak, né? Então, essa é a grande interrogação. Ele fica desempregado, né? Porque Sobchak perde as eleições, né? Perde a eleição em 96 e ele fica desempregado, e aí eu chamo o segundo momento, né, que ele poderia ter entrado por ostracismo, né? Quando ele fica desempregado, ele se muda para uma dacha que ele tinha comprado há alguns anos, a cerca de 100 quilômetros da cidade, e numa tarde de domingo ela pega fogo, um incêndio iniciado na sauna, né? Os bombeiros chegam, né, e não conseguem encontrar água. Tinha um lago próximo, mas não tinham mangueiras, ou seja, os serviços públicos na União Soviética demonstram um pouco como é que estava a situação naquele momento, né? A casa queimou quase como uma vela, né? A análise posterior diagnosticou instalação inapropriada do forno da sauna. Putin, quando percebeu que estavam todos a salvos, as filhas, a mulher, estavam tudo a salvo, ele ainda retornou tentando buscar uma bolsa que tinha o único dinheiro em cash que ele tinha, né? E um bombeiro, né, recuperou das cinzas um crucifixo de alumínio que ele tinha ganho da mãe, que supostamente era para ele benzer em Jerusalém, da qual ele nunca se separava, né? Mas que ele tinha tirado, né, quando ele estava no forno, lá na sauna, ele tinha tirado do pescoço e deixado lá na bancada, né? Então o bombeiro encontrou e devolveu a ele. Essa sua lealdade ao Sobchak permaneceu até o final da vida do Sobchak, né? Na ocasião do exílio, né, o Putin ajudou ele a sair do país sob risco pessoal, né? E quando estava na posição de primeiro-ministro, né, em 99, ele trabalhou para anular as acusações que permitiram a volta do Sobchak em junho de 99. Na cerimônia do seu sepultamento, em 2000, ele compareceu, discursou para a família e para os presentes no sepultamento do Sobchak. Então nós passamos a uma outra fase, que é o inesperado salto para o poder. Depois de alguns falsos começos, né, Putin finalmente vai para Moscou em 96, e o trabalho do governo combina perfeitamente com ele, e ele sobe posto em posto de uma forma estonteante, né? Inicialmente ele foi trabalhar para o governo do Yeltsin, começando na Secretaria de Governo. Era encarregado das questões jurídicas. Isso permitia a ele ter um contato muito grande com processos de malfeitos que afetavam muitas pessoas na época, e ele começou a trabalhar em cima disso de uma forma bastante agressiva, né? E depois ele foi transferido para a Secretaria de Administração, era responsável pelo Diretório de Supervisão. Esse departamento fiscalizava o governo e as administrações regionais. Em seguida, ele se tornou diretor do Serviço Federal de Segurança, o famoso FSB, que substituía, né, a KGB. Nessa trajetória, né, houve um momento em que ele pensou de novo em sair para a iniciativa privada e montar um escritório de advocacia. Mas ele teve dúvidas sobre se ele conseguiria se sustentar, né? A situação da União Soviética na época da economia era conturbada. Ele teve dúvidas com relação a se ele conseguiria se manter financeiramente, né?
Estamos, nesse momento, naquele terceiro ponto, naquele terceiro momento que eu apontei, né, de que ele estava na direção, no caminho de poder cair no ostracismo, né, e nunca ser lembrado pela história como foi e como está sendo até hoje. Né. Mas ele permaneceu no governo, né, e para em seguida, né, receber a ordem, surpresa para ele, de assumir o FSB, a antiga KGB. Né. Nas suas próprias palavras, né, Putin diz: foi uma surpresa completa quando ele me nomeou chefe do Serviço Federal de Segurança. E do ponto de vista, inclusive, também da família, né, isso foi um golpe, né, porque nem ele, os Putins, nem Ludmila, nem ele, queriam voltar àquela vida fechada, sufocante e estressante, né, dos serviços secretos. O Yeltsin, né, ele já acompanhava o Putin de alguma forma, mas ele deve ter se lembrado dos excelentes e claros relatórios que ele fazia na diretoria principal de controle ou como vice-diretor de administração presidencial, cargos que ele ocupara antes de chegar ao FSB. Né? Ou talvez, né, porque apenas dias depois dele assumir a diretoria principal de controle, ele absolveu Yeltsin e um ex-ministro da Defesa, o general Pavel Grachev, de cumplicidade em um escândalo, né, no qual cerca de 1 bilhão, né, de dólares, de 93 a 96, o Comando Militar do Cáucaso teria transferido em tanques e outras armas para ajudar a Armênia na luta, na guerra contra o Azerbaijão, né, apesar de uma lei russa que proibia essa venda de armas para qualquer um dos lados. Né. Para desarmar esse escândalo, o Putin concedeu entrevistas ao jornal Kommersant e às estações de rádio, né, e ele confirmou que as transferências ocorreram, disse que os investigadores encontraram os responsáveis, mas ele não declinou os nomes. Ele se absteve de declinar e recusar a revelar os nomes. Nessa nomeação de Putin para o posto, o Yeltsin ofereceu a ele o posto de general. E ele recusou. Né? Ele recusou porque ele dizia que ele se contentava com o posto de tenente-coronel da reserva, ele era um civil, ele não tinha por que assumir o posto de general. E tornou-se o primeiro diretor civil de um órgão de segurança. Na noite de 20 de agosto, né, menos de um mês após a sua nomeação para o FSB, um jornalista de São Petersburgo, Anatoly Levin Utkin, ele deixou o escritório de um jornal recém-criado chamado Legal Petersburg Today, e ele carregava 1.000 rublos, cerca de $140, mas estava com a pasta cheia de papéis e fotos de artigos da edição seguinte do jornal, que era apenas a terceira edição, né, de uma série, e esse Levi Utkin era vice-diretor do jornal. E o jornal tinha conquistado a atenção com esses artigos, porque investigava bancos da cidade e as esferas concorrentes, né, de influência. Um dos investidores mencionados foi Boris Berezovsky, né, que havia entrado em conflito publicamente no ano anterior com outros oligarcas com relação à privatização da Siazinvest, né, que era a maior empresa de telecomunicações do país. Outro artigo falava da fuga de Anatoly Sobchak, da Rússia, e a atividade do seu assessor direto, que era o encarregado de investimentos estrangeiros, e que agora era diretor, né, da FSB. A manchete dizia: Vladimir Putin tornou-se chefe do FSB ilegalmente. O Levin Utkin não havia escrito nenhum desses dois artigos, né? Ele apenas tinha colaborado, né, nos relatórios que forneceram subsídios para esses artigos. O editor-geral do jornal, Alexei Domin, disse que ambos os artigos provocaram reclamações vociferantes, né, do que ele chamou de povo de Putin. E se reuniu com eles, né, para reclamar, né,
e disse, né, embora ele não tenha dito com quem ele se reuniu, ele disse que a reunião teve uma natureza obviamente política, né, mas ele não detalhou muito nada sobre a reunião. As reclamações sobre coberturas de imprensa naquele momento da história da Rússia não eram incomuns, eram frequentes, e muitas vezes justificadas, né? E o furor sobre os artigos teria sido rapidamente esquecido, exceto pelo que aconteceu em seguida, né? O Levin Utkin entrou no saguão do seu prédio, na Red Nova Street, e estava checando sua caixa de correio, quando dois homens se aproximaram por trás e o espancaram, tanto que quebraram seu crânio em vários lugares. Os assaltantes levaram a pasta, tudo que estava em seus bolsos, inclusive a carteira de identidade do jornal. Um vizinho o encontrou inconsciente no saguão e foi levado para o hospital, ele foi operado, mas em 24 horas ele faleceu no dia 24 de agosto, sem ter recuperado a consciência. Esses acertos de agressão em São Petersburgo já haviam se tornado comuns, né? Era quase que uma taxa de 1 por dia, né? E o assassinato, né, de Levin Utkin, ele não teria uma classificação alta se as organizações de jornalistas não tivessem assumido a causa, apelando às Nações Unidas para pressionar as autoridades russas para uma investigação séria. Nunca houve qualquer evidência ligando Putin ou Berezovsky ao espancamento que causou a morte do jornalista, né? Os promotores duvidaram que o assassinato tivesse um motivo além do simples roubo, o que parece uma certa ingenuidade, né? Embora nunca tenha ficado claro que eles investigaram seriamente o incidente, esse crime, né? Foi a primeira vez, porém, que o nome de Putin e de Berezovsky apareceu em reportagem na mídia em conexão com a mesma morte. E não seria a última, né? O caso, como aconteceu, acabou sendo ofuscado pelos eventos muito mais dramáticos e devastadores que logo vêm a seguir, né, naquele mês de agosto, com o rublo, com a desvalorização do rublo e a crise, né, da economia russa, né, que por si só daria material para um vídeo inteiro, né. Um novo confronto surgiu, assim como os rumores de um golpe, alimentados por relatos de que unidades militares perto de Moscou haviam sido ordenadas em alerta máximo. Ou seja, os comunistas na Duma se preparavam para uma repetição do cerco de 1993, mas na verdade eles pareciam desafiar, estavam querendo desafiar o Yeltsin, né? Então, em 1º de setembro, Putin foi à televisão nacional negar, né, que o Kremlin pretendia usar a força para resolver um conflito político. Ele declarou gravemente em seus comentários televisionados que o FSB protegeria os interesses do povo. Aqueles que violam a Constituição e tentam minar o sistema estatal da Rússia por atos inconstitucionais e com o uso da força, enfrentarão a resistência apropriada. Foi o que ele disse. Isso, ele completou, é algo que você pode ter certeza. Depois de algumas semanas de trabalho, ele não parecia mais aquele ajudante discreto de sempre, que se misturava ao segundo plano, né? Ele exalava toda a autoridade do serviço secreto do país e uma determinação feroz de não permitir que a agitação política ou popular minasse a autoridade do Estado. E aí recebeu do Yeltsin agradecido a seguinte comentário. Acho que sua expressão fria e a precisão quase militar de suas formulações desencorajaram muitas pessoas de causar problemas. Quer dizer, o Yeltsin começava, como ele mesmo previa, a impressionar o próprio Yeltsin. Putin não estava tanto tempo assim em Lubyanka, a sede da KGB, quando se viu no centro de um escândalo público maior do que qualquer outro que já havia se enfrentado antes. Em 17 de novembro de 98, 6 homens deram uma estranha e sensacional coletiva de imprensa em Moscou. 4 usavam máscaras e óculos escuros. Os outros 2, que não estavam com máscara, desmascarados, eram o Alexander Litvinenko e Mikhail Trepashkin. Todos eram veteranos do FSB e, diante de jornalistas nacionais e internacionais,
esboçaram uma alarmante história de corrupção e conspiração. A unidade de crime organizado para a qual eles trabalhavam, diziam eles, havia se transformado em uma empresa criminosa, administrando esquemas com mafiosos russos, combatentes da independência chechena, extorquindo empresas que deveriam proteger e oferecendo seus serviços para aluguel, muitas vezes com efeito letal. Seus superiores, eles diziam, planejavam sequestrar o irmão de um importante empresário, Omar de Gebrailov. Eles tinham ordenado o espancamento de Trepashkin depois que ele foi dispensado de suas funções de investigação de irregularidades no FSB. E o mais sensacional de tudo, eles explicaram como haviam recebido ordens dos oficiais da agência, agora chefiada por Vladimir Putin, para assassinar Boris Berezovsky. Litvinenko deu uma entrevista coletiva, lendo um comunicado, depois enfatizou que a corrupção que ele estava revelando ocorreu antes da chegada de Putin ao FSB, no final de julho, e apelou a Putin para limpar a agência, para acertar a bagunça. E ele dizia, não pretendemos comprometer o Serviço Federal de Segurança, disse Litvinenko, mas purificá-lo e fortalecê-lo. O incidente teve vários desdobramentos, inclusive com carta aberta de Berezovsky apelando a Putin e publicada no Komensat em 13 de novembro, quando o caso foi condenado, quando o caso foi considerado fechado, né? Mas nós não temos como expandir muito isso aqui, porque só isso já seria um vídeo, né? Na noite de 19 de novembro, Putin apareceu na rede de televisão estatal, e, embora prometesse uma investigação, insistiu que não havia evidências de qualquer uma das acusações contra o FSB, não havia evidências que essas acusações fossem verdadeiras. Ele ridicularizou a coletiva de imprensa como um espetáculo com personagens de uma história infantil, usando máscaras, embora anunciassem seus nomes. Yeltsin convocou Putin para a sua dacha novamente, né, no dia seguinte, e exigiu que ele resolvesse o escândalo embaraçoso e crescente, né. Putin não cedeu, porém, mesmo que algumas das acusações dos agentes fossem consideradas verdadeiras, ou fossem verdadeiras, eles eram tão cúmplices quanto seus superiores. Ele considerou que, ao conceder uma coletiva de imprensa, os agentes haviam traído seu juramento de posse como oficiais de inteligência. Em vez de investigar suas alegações, ele apresentou ao presidente Yeltsin as evidências que compilou dos seus delitos, né? Então ele demitiu Litvinenko e seus companheiros. E ele afirmou, pessoas como estas não podem trabalhar no FSB. Não é desse período que nós estamos tratando nesse vídeo, mas vale a pena lembrar que esse agente Litvinenko foi a primeira vítima da síndrome aguda de radiação, né? Um inquérito público iniciado em janeiro de 2015 e encerrado em janeiro de 2016 concluiu que o assassinato de Litvinenko, realizado em Londres, foi uma operação do FSB que provavelmente, com toda certeza, foi pessoalmente aprovada por Vladimir Putin e por Nikolai Patrushev, que na época era o diretor da FSB. Mas esse é um tema para o próximo vídeo, né? Não está coberto, né, nesse período que nós estamos tratando. A forma como Putin lidou com o caso não lhe rendeu apoio universal dentro do Kremlin, né? Circularam rumores de que o Yeltsin o demitiria por incompetência, e só tinham 4 meses que ele estava no cargo. A posição de Putin, de repente, parecia precária, ainda mais depois que uma proeminente deputada liberal de São Petersburgo, lá da terra de onde veio Putin, a Galina Starovoytova, foi morta apenas 3 dias após a coletiva de imprensa de Litvinenko. Starovoytova, esses nomes são bem complicados, foi uma etnógrafa que ganhou destaque durante a perestroika como defensora dos direitos de muitos grupos étnicos na Rússia. Ela e Putin nunca foram próximos, né? Mas seus caminhos se cruzaram em São Petersburgo durante a década de 90. E ela conhecia bem o Sobchak e a esposa do Sobchak também. Em setembro de 98, ela apareceu em um programa de televisão com um nome apropriado para a época, Escândalos da Semana, e sugeriu que os novos vazamentos de acusações criminais contra Sobchak pareciam ser uma tentativa de desacreditar o novo diretor do FSB.
ou seja, Putin, né? Ela observou que oficialmente Sobchak permaneceu apenas uma testemunha em uma investigação, não um suspeito. Inclusive, durante a reeleição, tentativa de reeleição do Sobchak, ele teve, os adversários lançaram panfletos de avião sobre Leningrado, falando que ele era indiciado quando ele era testemunha. Isso contribuiu para ele perder a eleição. Então, essa ativista dizia que era apenas uma conspiração profundamente cínica que poderia, de alguma forma, queimar o próprio Putin, ela pensou. Eu não descarto isso, pelo menos embora eu ache que seja ridículo, né? Na noite de 20 de novembro, Starovoitova voltava para o seu apartamento, né, com um assessor, Ruslan Linkov, e os assaltantes dispararam pelo menos 5 tiros. 3 atingiram Starovoitova na cabeça, matando-a instantaneamente. 2 atingiram o Linkov, que sobreviveu. O assassinato de uma mulher e política causou revolta interna e externa. Como chefe da agência de inteligência doméstica do país, Putin assumiu pelo menos parte da culpa na cabeça, na mente de Yeltsin, né? O destino público de Putin agora parecia ligado ao capricho imprevisível do Yeltsin, aquele que demitia primeiros ministros rapidamente. Então, este o convocou para uma de suas raras reuniões naqueles tempos no Kremlin. Ele normalmente se reunia na Dasha, mas ele convocou para uma reunião no Kremlin. E Yeltsin queria discutir o caso da Galina Starovoitova, a inclusão das declarações racistas no parlamento, a conspiração contra Berezovsky e o progresso de Putin na reestruturação do FSB. Putin saiu nessa reunião, enfatizando que o presidente não havia perdido a fé nele, né? Embora soasse como alguém que se preocupava com isso, né? Ele anunciou que quando Yeltsin terminasse seu mandato, então faltando apenas 1 ano e meio, né, ele renunciaria para dar lugar a um novo chefe de inteligência. Professava uma extrema confiança sobre sua permanência no cargo, né? Ele estava confiante de que permaneceria no cargo até o final do período do Yeltsin. Então, veio o escândalo sexual, né, do procurador-geral Yuri Skuratov, que Putin lidou com eficiência, de acordo com aquilo que o Yeltsin desejava, né? Pouco depois, né, Yeltsin nomeou Putin para secretário do Conselho de Segurança. O cargo do FSB não ia durar muito, né? Ele não ia durar muito no cargo do FSB, mas ele não ia cair, ele ia, para surpresa de todos, ele ia cair para cima, né? Do nada, Yeltsin nomeia Putin como primeiro-ministro. Talvez porque desde há algum tempo, né, ele se encantara com a vitalidade, a discrição de Putin e o estava considerando o ideal para os novos tempos na Rússia. Ou quem sabe em reconhecimento e confiança pela sua atuação no episódio do escândalo sexual envolvendo o procurador-geral, né? Quando uma manobra de Putin, uma manobra legal, não deu outra saída ao procurador do que se não pedir as contas daquilo que o Yeltsin já vinha pedindo a ele que saísse há muito tempo. E ele permanecia insistente, ainda tentando lutar pela posição. Enquanto isso, a tensão no Cáucaso aumentava à medida que os rebeldes chechenos exigiam a independência. Putin, então, já era primeiro-ministro. Temendo um potencial efeito dominó, ele adota uma linha dura, Putin adota uma linha dura. Ele está disposto a sacrificar sua própria carreira política para esmagar os chechenos. E assim evitar o fiasco da Primeira Guerra, né? Que foi, todo mundo sabe, todo mundo se lembra que foi um fiasco para os russos, né? Todos diziam, né, que, como os anteriores, Primakov e Stepashin, que ele não iria durar nem 3 meses, né? Mas desconheciam os planos de Yeltsin, né? Na verdade, o Yeltsin decidira legar a Rússia a ele. No dia 14 do 12, o Yeltsin já tinha decidido que iria renunciar no último dia do ano. Ele, no dia 14 de dezembro, 2 semanas antes, ele convida Putin para uma reunião e informa ele que ia renunciar e que ele seria o presidente interino até as novas eleições no meio do ano de 2000. Não é? E, naquela ocasião, apenas menos de 10 pessoas sabiam disso, né?
O Putin, num primeiro momento, né, a primeira reação dele foi dizer que não estava preparado, estava muito surpreso com isso e achava que era uma precipitação. Mas no final ele concordou e disse que faria aquilo que o presidente lhe pedia e seria uma missão para ele, né? Nas suas memórias, né, o Yeltsin disse, né, foi muito claro, que quando ele saiu, no dia 31, depois que ele fez a gravação do discurso endereçado à nação, que iria para o ar enquanto que o discurso estava sendo levado para as estações, e ele estava saindo do Kremlin e se despedindo do Putin, ele chegou para o Putin e disse, cuide da Rússia, né? Isso o Yeltsin diz nas suas memórias, né? As suas ações na guerra da Chechênia, evitando repetir o fiasco da Primeira Guerra, lhe deram popularidade, né? Inclusive, no discurso, ele disse, né, com relação à atuação dele, que a diferença, ele dizia, é que desta vez não enviaremos impensadamente nossos meninos para absorverem o fogo hostil. Ele disse isso à imprensa. Agiremos com a ajuda de forças e meios modernos e destruiremos os terroristas à distância. Vamos destruir a infraestrutura. E tropas especiais serão usadas apenas para limpar territórios. Ele visita o exército com frequência, ele aparece no campo de batalha, às vezes de surpresa, dando ânimo à tropa, e uma vez até levou a própria família, e condecorando militares com frequência. Ele discursa dizendo que quero que saibam que a Rússia aprecia muito o que vocês estão fazendo, dizia Putin aos soldados nessas ocasiões. Não se trata apenas de restaurar a honra e a dignidade da Rússia. Trata-se de pôr fim à dissolução da Federação Russa. O que mostra o seguinte, a era Yeltsin tinha terminado e começava uma nova era, uma era Putin. Apesar dessas ações militares devastadoras, da condenação internacional, ele de certa forma recupera o prestígio militar da Rússia, né? E em 3 meses a sua popularidade cresce. E como todo primeiro-ministro é suposto, né, participar da eleição seguinte, ele salta de 2% que era o que ele tinha de intenção de voto para 40%. Né? A gente sabe o que aconteceu, mas isso não é assunto para esse vídeo, esse é um assunto para um outro vídeo, numa segunda parte. Então, dessa maneira, nesse ponto, a gente termina aqui essa primeira parte. E como eu disse, eu espero que eu tenha conseguido reunir fatos e situações que demonstrem bem esse momento, né, da história da Rússia moderna. E quero frisar bem para vocês esses 3 momentos que eu apontei, né, e que nitidamente teríamos um Putin indo para o ostracismo, saindo das páginas da história, mas que, por motivos diversos, alheios à vontade dele, sem o controle dele, ele acabou sendo conduzido ao ápice, né? Eu espero que tenha conseguido realmente mostrar essa trajetória com os exemplos que eu escolhi. Aqueles que gostarem do vídeo e não conhecem o canal, se inscrevam, né? Marquem aí, compartilhem para que a gente possa levar esse vídeo a mais pessoas. E até uma próxima, espero que a gente se encontre breve na segunda parte da trajetória do Putin. É uma parte mais complicada, é mais difícil ainda de escolher os assuntos em que a gente vai trazer aqui. Mas até o momento de chegar a concluir essa segunda parte, talvez eu faça um outro vídeo antes, tratando de questões internas nossas.